Sim, primeiro o Flamengo não pode perder para o Botafogo, ou não deve perder para o Botafogo de 4, de maneira nenhuma, né? Acabou não se preparando como o Botafogo nesse sentido, e o Botafogo com jogadores também, além de numerosos, né, mais intensos e com vigor, com uma característica desse tipo, acabou realmente tirando um pouco o pé. Eu acho que o Flamengo ele também melhorou no primeiro tempo, sim, mas o Botafogo parece que, né... O fim do primeiro tempo foi melhor do Flamengo. Acho que depois ali dos 15, 20 minutos do primeiro tempo já ficou mais igual e o Flamengo conseguiu jogar bem mais. O Botafogo ele deu uma acalmada e flertou com, de repente, um domínio desse Flamengo. Só que a hora que você faz 4 gols, de repente, num clássico, é porque também o Flamengo permitiu, né? Então a saída do Gerson, lógico que teve a lesão do Arrasca, você fala, poxa vida, se ele pensava em utilizar o De La Cruz, que estava como opção, ele já falou, opa, aqui eu já não vou. Então ele pisou no freio também por causa, naturalmente, de estar pensando lá. E às vezes pode ser que isso também acabou pegando o próprio elenco, nessa confusão, nesse momento, que tem coisa que fica no nosso subconsciente aqui, né, Felipe, que você não controla, e daqui a pouco a cabeça tá mais lá na Bolívia do que num jogo de hoje, e no decorrer de 90 minutos isso fica um pouco mais claro e acaba pesando. É claro que o ataque do Botafogo está vivendo um grande momento. O Luiz Henrique está quase que imparável, né? Ele tem feito jogos atrás de jogos, mas surpreendeu a deficiência defensiva do Flamengo no jogo de hoje. Como o Flamengo foi passivo na marcação dos atacantes do Botafogo, o quanto os atacantes do Botafogo levaram vantagem na questão física, né, sobre os defensores do Flamengo. Foram raros os momentos em que a defesa do Flamengo, especialmente no segundo tempo, conseguiu parar o Botafogo. Mas né? para mim é resultado da fragilidade que se tornou o centro do campo. Porque aí você começa a gerar muito volume, o Botafogo começa a gerar muito volume no jogo, e o Botafogo faz muito bem isso. Muito bem. Muito bem isso. A capacidade de trabalhar a bola por dentro para explorar o corredor por fora, ou para que esses homens que estão por fora façam essa infiltração em diagonal, para mim ela é muito característica desse Botafogo. E isso começa, e quando você começa seguidamente a ter a sua última linha atacada com menos proteção do que tinha no primeiro tempo o Flamengo tinha 2 formas de se defender. Primeiro, quando ele consegue equilibrar o meio sem bola, mas fundamentalmente quando ele começa a ficar um pouco mais com a bola, tirar o ritmo do jogo, ficar com ter a bola até como uma estratégia de não ser atacado. Isso. E isso funciona bem para o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo tem muita liberdade para jogar e aí, gente, tem muita liberdade para jogar, mas aí você precisa ser muito competente para usar da forma como o Botafogo usou e saber tirar partido disso, né? Tá bastante evidente de que ele vai ajudar, né? É um jogador talentoso, jogador de velocidade, bem característico desse Botafogo, né? Jogadores com esse perfil. Vamos ouvir Rossi, um dos melhores jogadores da partida, falando aqui no Troca de Passes. Não, a verdade é que não tinha possibilidade quizás de pegar o pênalti hoje, mas depois o jogo não deu para sustentar tanto. Eu acho que também se viu quizás que eles também tiveram um dia mais de descanso. Eles jogam na quarta, a gente jogou na quinta. A gente não chegou nas 72 horas do último jogo. Então aí eu acho que esse é o segundo tempo. Os últimos 30 minutos quizás sofrimos do jeito que a gente estava mais cansado que eles. Então a gente agora só tem que olhar para frente. Graças a Deus temos um jogo a menos. Não, graças a Deus pela ascendente lá no Sul, que a gente tem um jogo a menos, que pode ainda recuperar os pontos perdidos hoje. Faltam ainda muitos jogos pela frente, a gente tem que seguir pensando à frente. Temos uma final na quinta na Bolívia, e a gente tem que seguir pensando sempre em positivo, que sempre temos para melhorar. Rossi, qual é o impacto psicológico que uma derrota como essa, num clássico por 4-1, causa no time antes de uma decisão na Bolívia, num jogo que vai ser disputado em La Paz, numa altitude de 3.600 metros acima do nível do mar? Não, aí a gente sabe que representa um clube muito grande como o Flamengo, o mais grande do Brasil. Então aí a gente já sabe que se hoje perdemos um clássico, na quinta temos uma final. Já daqui 2 horas, já amanhã temos que começar a pensar no jogo da quinta, preparando da melhor maneira, descansar, que vai ser um jogo duro, muito difícil na altitude. Então a gente sempre tem que seguir melhorando, temos coisas para melhorar sempre, mas sempre seguir para frente, que é o que este escudo aqui demanda, que sempre tem que ir para frente, que isso é o mais importante para todos. Tá aí Rossi, que fez um bom jogo hoje contra o Botafogo e evitou que a goleada fosse ainda maior. Deixa eu trazer deixa eu só trazer a cabine aqui, aí na volta a gente só explicar uma questão que ficou mal explicada. Qual é?
Quando eu disse que estão em 3 competições, eu quis dizer, ainda não houve uma semana de Copa do Brasil, por exemplo, em que o Botafogo descansasse, ou pelo menos tirasse partido, entre aspas, do direito a ter uma semana livre por causa da eliminação da Copa do Brasil. Até agora é como se eles tivessem jogado as mesmas 3 competições. Ah, sim. Entendeu? O Botafogo vai ter semanas livres, mas a carga até agora para os 2 clubes foi a mesma. É verdade. Deixa eu trazer aqui Luiz Carlos Júnior, intrépido Lédio Carmona e o meu camisa 11 Ricardinho para conversar com a gente aqui no Troca de Passes sobre esse bom jogo no Newton Santos, especialmente melhor para o torcedor do Botafogo que viu o time ganhar. Deixa eu até pegar aqui, viu, Luiz, uma estatística que o espião estatístico estava nos presenteando aqui. O Botafogo vence o Flamengo no Newton Santos depois de 6 anos. A última vitória tinha sido em novembro de 2018 pelo Campeonato Brasileiro. E tem uma outra estatística aí que o Botafogo quebrou hoje, que foi a última vitória por 3 gols de diferença do Botafogo sobre o Flamengo, foi lá em 2008, é isso, né? 2008 na Taça Rio, quando venceu por 3-0. Então é uma noite especial para o torcedor botafoguense que ainda viu o time voltar à liderança, né, Luiz? Boa noite, bem-vindo ao Troca, meus amigos. Fala, Diniz, boa noite, é isso. E esses números, esses dados que você trouxe, deixam bem claro como o Botafogo andou num momento de disparidade grande em relação ao Flamengo e como o Botafogo cresceu nos últimos 2 anos. O Botafogo tinha tudo para ter sido campeão brasileiro no ano passado, não conseguiu. Volta à liderança num jogo muito bom, especialmente no segundo tempo. Não, intrépido? Exatamente. Boa noite, amigos. Intrépido Diniz, Cerebral Mansur e o Alex. Arisco, Alex. Arisco? Prazer estar com você. Não é Alex o pensador, não? Não. Pensava o jogo. Não. Olha só, quem pensou melhor o jogo foi o Botafogo. O Botafogo pensou melhor o jogo, principalmente no segundo tempo. E eu concordo com vocês. Acho que o Flamengo conseguiu controlar um pouco o jogo no primeiro tempo, com o Léo Ortiz ali como volante ao lado do Alan, escudados ali, auxiliados pelo Gerson. O Flamengo desmontou completamente no segundo tempo, com a saída do Gerson, provavelmente por precaução, e depois com a adoção dos 3 zagueiros, com o Léo Ortiz indo jogar pelo lado direito, e aí o Botafogo teve todo o espaço do mundo para construir a goleada. Acho que o Botafogo no primeiro tempo já foi melhor, mas errou muito passe, muita tomada de decisão. O Flamengo acabou empatando o jogo no momento que o Botafogo ainda era melhor. Aí o Flamengo conseguiu assentar no primeiro tempo, se equilibrar, ajustar a marcação, isso que a gente falava. O Flamengo conseguiu ajustar a marcação no primeiro tempo, mexeu no segundo tempo, e aí o Botafogo desfilou, principalmente com o Luiz Henrique pelo lado direito, jogando muito bem. Almada cresceu no jogo, Matheus Martins entrou bem, e mesmo com pênalti perdido, o Botafogo não perdeu a cabeça. Um número que é muito forte, Ricardinho: o Botafogo no primeiro tempo só finalizou 4 vezes. No segundo tempo finalizou 15 vezes e chegou à goleada. Resultado justíssimo. Tudo bem, o Flamengo tinha muitos problemas, ainda teve a perda do Arrascaeta e do Gerson durante o jogo, mas o volume do jogo do Botafogo no segundo tempo foi inquestionável. Não sei se mesmo com o Arrascaeta, com o Gerson, o Flamengo conseguiria controlar o Botafogo nesse segundo tempo. Bom, boa noite, amigos do Troca. Eu acho que foi uma vitória incontestável do Botafogo. Um primeiro tempo onde o Botafogo começou melhor que o Flamengo, sim, fez o gol logo cedo. Depois dos 30 minutos aí, o Flamengo encontra o seu gol num passe do Léo Ortiz, numa finalização bonita do Bruno Henrique. O Flamengo até melhorou um pouco mais no jogo, equilibrou um pouco mais no final do primeiro tempo, né? Teve o número de finalizações iguais e tal. Agora o segundo tempo foi só do Botafogo. Foi um time que se impôs na parte de construção de jogadas, numa imposição de velocidade pelos lados, e acho que essa foi a grande diferença do jogo. O Botafogo soube usar os lados do campo com habilidade, com velocidade, com mudança de direção. Criou inúmeras oportunidades, perdeu uma penalidade, poderia ter feito até mais gols. Poxa, mas foi 4-1, mas poderia sim, se não fosse o Rossi, porque pegou o pênalti e fez pelo menos mais 2 grandes defesas, contra um Flamengo que fisicamente sentiu muito, que teve o Arrascaeta machucado logo no início, teve que tirar o Gerson no intervalo por precaução, justamente para não ter mais um jogador lesionado. Colocou alguns garotos, sim,
mas não conseguiu se equilibrar defensivamente. Acho que a mudança de posição do Léo Ortiz, que no primeiro tempo era um melhor jogador do Flamengo, quando ele vai para a linha de 3 dos zagueiros, o Flamengo abre o meio-campo e dá espaço para o Botafogo construir e usar a velocidade pelos lados do campo. Depois ele volta a volante de novo, mas mesmo assim o Flamengo não conseguiu se equilibrar. O Botafogo ganhou de 4-1, poderia ter sido mais, é verdade. O Flamengo no segundo tempo não conseguiu jogar e sim, o Botafogo conseguiu criar oportunidades e foi muito superior. Tá vendo, né? Uma atrás da outra. O Rossi fez 3, 4 defesas além dos 4 gols, né? Além isso, sem contar a penalidade. Luiz Henrique num momento especial da carreira dele, no 1 contra 1 é difícil marcá-lo. É verdade. O Almada no segundo tempo, quando foi para o lado esquerdo também. O Wesley é um lateral que se projeta. Só que nas costas dele, o Botafogo usou muito bem o segundo tempo. E do lado de cá também. Tanto é que o Ayrton Lucas teve que ser substituído porque ele já não aguentava mais. Vendo agora os melhores momentos, realmente é chance atrás de chance. Se não fosse o Rossi, teria sido mais. Essa que é a realidade. É dura essa realidade para o torcedor do Flamengo, mas é a realidade. E o Botafogo poderia sim ter feito um resultado muito superior aos 4-1. Podia ter feito, vendo agora, podia ter feito um resultado histórico hoje aqui. Porque usou o tempo todo, Luiz. É o lado do campo, os dois lados. Constrói de um lado. O primeiro gol já foi assim. Começa de um lado a jogada, termina do outro com finalização. Bom, tivemos um probleminha na comunicação lá com a nossa cabine no Newton Santos. Tô vendo aqui no nosso telão que o Arthur Jorge também já está se preparando para a entrevista coletiva por lá. Só fico esperando o ok aqui para a gente saber se... Podemos ir aonde? Tá, vamos continuar o papo aqui. Assim que o Arthur Jorge começar a falar lá, a gente volta ao Newton Santos para falar mais sobre essa vitória do Botafogo pelo placar de 4-1. O Ricardinho estava falando especialmente ali sobre o Luiz Henrique, né? Alex e Mansur. Eu tinha na minha cabeça aqui que para mim o melhor jogador do campeonato até aqui era o Matheus Pereira do Cruzeiro, né? O retorno do Luiz Henrique continuar nesse ritmo. O Luiz Henrique já está se candidatando tá ali cabeça a cabeça, se já não ultrapassou o Matheus Pereira, porque tá vivendo um momento que é aqueles que só para com bala, né? Porque tá especialmente endiabrado aí o Luiz Henrique. E assim, quando eu olhava o início do trabalho do Arthur Jorge e o encaixe do Luiz Henrique dentro desse processo, a grande dificuldade ou a dúvida que se colocava era um jogador tão acostumado a atuar na ponta, tendo que jogar um pouco mais por dentro. O jogo de hoje, para mim, é modelo de um processo de adaptação brilhante a essa forma de jogar. Deixa eu chamar de novo aqui Luiz Carlos Júnior, o Ricardinho e o Led. Tivemos uma interrupção no contato com eles lá no Newton Santos. Deve ter sido um OVNI que passou por aí, tirou a atenção dos meus colegas, mas eles estão de volta. Podem concluir, meus amigos. Ricardinho estava discursando sobre Luiz Henrique. Ele estava falando aqui, Ricardinho, só para te dar mais conteúdo ainda, que o Luiz Henrique, para mim, o Matheus Pereira do Cruzeiro era o melhor jogador do campeonato até aqui. Luiz Henrique já encostou cabeça a cabeça ali e já está quase ultrapassando, não? Sem dúvida, Diniz. Sem dúvida, ele está num momento especial, muito regular, com muita qualidade. Está fazendo a diferença no ataque do Botafogo. Todos os lances ele consegue. Ele é muito efetivo, ele é driblador, ele está com confiança e isso tem feito a diferença na parte ofensiva do Botafogo, que, para resumir hoje, foi muito superior no segundo tempo ao Flamengo e não foi por acaso esse 4-1. Foi porque o Botafogo realmente jogou para ganhar de 4-1 hoje do Flamengo. E sobre a questão do Luiz Henrique, só vou dar meu pitaco. Eu acho que o Matheus Pereira foi o melhor jogador do primeiro turno. O melhor jogador do segundo turno, que está começando, é o Luiz Henrique. Quem vai ser o melhor no fim do campeonato, a gente espera um pouquinho. Só para terminar com vocês aí, meus amigos, e liberá-los depois dessa transmissão, o Flamengo vai precisar juntar os cacos aí, né, para ir até a Bolívia. Essa é uma preocupação que o torcedor, eu imagino, tenha nesse momento, porque além da altitude, que por si só já é um obstáculo,
São muitos jogadores com problemas físicos, né? Hoje, para completar com 5 minutos de jogo, o Arrascaeta saiu. A gente não sabe se ele ele sentiu levemente, saiu para não prejudicar ainda mais. Felipe, pelo jeito que ele sentiu, não pareceu não. Saiu chorando, saiu muito. Ele conhece, né, Ricardo? Certamente. E fora o Arrascaeta, né? Vamos lá, Mansur vai me ajudar aqui. Não tem Arrascaeta, não tem Gabigol, não tem Vinha, não tem Cebolinha, não tem Pedro. Quem mais? Muita gente boa fora, né? Por exemplo, hoje, se a gente pensar que vamos supor que o Arrascaeta não jogue, os 3 principais jogadores do Flamengo na temporada estão fora, né? Que pra mim são Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. De La Cruz, né? Além do De La Cruz, que hoje ficou no banco, né? Tava de tênis, a informação da nossa reportagem que ele tava de tênis, sequer vestiu chuteira. O que dá o tom de como as prioridades estão colocadas, né? Então o 4-1 também tem a ver com as prioridades de um lado e de outro. Exatamente. Mas é preocupante, né, meus amigos? Verdade, acho que o Arthur Jorge já está falando. Então eu acho que agora você vai perder os talentos de Leque. Marcos, como é que o Flamengo tenta absorver essa goleada sofrida aqui no Newton Santos e o que pode ser passado para a torcida nesse momento que está bastante irritada? O Flamengo observa algum erro em questão de planejamento, por conta de ausência de jogadores, enfim, o que você pode passar? Eu digo por conta do número de lesões também. Sim, primeiro o Flamengo não pode perder para o Botafogo, ou não deve perder para o Botafogo de 4 de maneira nenhuma, né? Em hipótese nenhuma. Passando isso, você tem que fazer a análise de alguns pontos. O Flamengo estava aqui sem quase 7 jogadores, né? A gente perdeu o Pedro. A gente perde o Arrascaeta aqui com 20 minutos, sei lá, com 15, uns 5 minutos. A gente perde o Gabigol, que sempre tá sempre ali. A gente perde, vai me ajudando, o Vinha, o De La Cruz, o Cebolinha. Enfim, não tem nenhum time também, não que isso não sobreviva, mas não tem nenhum time que você ter uma perda tão grande como essa, você possa achar que você vai passar imune. Aí eu vou usar a palavra que você usou, planejamento. Cebolinha, ruptura de ligamento, sim, você não tem o que fazer. Um outro pancada, um outro desgaste. Dito mais de várias vezes, jogadores que quando vão para suas seleções voltam de maneira descompensada. Dito tudo isso, agora é ter tranquilidade dentro do possível. O Flamengo passou para as quartas de finais da Copa do Brasil. O Flamengo tem tudo para avançar na Libertadores também e ir para quartas de finais. A gente está a 5 pontos hoje do Botafogo. Se nós ganharmos o nosso jogo, mas eu conto como 5 atrás, mas se ganharmos o nosso jogo, que está a menos, nós estamos a 2 pontos do Botafogo. Então, eu entendo as perguntas dos jornalistas, entendo a preocupação da torcida. Agora, do outro lado aqui, a gente tem que fazer a análise um pouco mais fria, um pouco com mais calma e saber compreender e sair dessa situação que está. Dito isso, mais uma vez, o Flamengo não deve e não pode perder de 4 de nenhuma maneira. Historicamente, essa, se eu não me engano, é a primeira vez, pelo menos eu como vice-presidente, perco aqui, junto até com 2009. Entendeu? Sim, mas acontece, não gostaria que perdesse dessa extensão toda de gols, mas foi o que aconteceu. Agora a gente levantar a cabeça, ter tranquilidade dentro do possível. As janelas estão aí abertas ainda. Nós temos uma contratação que está muito adiantada, que todos sabem, que é do Michael. Não está certa porque não está assinada. Eu só conto quando assino. Mas está muito adiantado. A gente vai continuar indo no mercado. Não só como a gente já estava antes, mas analisando agora essas lesões mais importantes, né? Quando a gente tem um jogador que tem uma lesão em que você, daqui a 15 dias, 20 dias, um mês, você volta com o jogador, é uma coisa. Outra coisa é uma lesão como a do Vinha,
como a do Cebolinha, que a gente sequer conta com ele para a temporada. Então tem que ter tranquilidade, calma. A gente, se Deus quiser, a gente vai passar na quinta-feira, vai dar tudo certo e a gente vai seguir em pé no campeonato da Copa do Brasil, na Libertadores, e com certeza vamos até o final do Campeonato Brasileiro para a gente ter aí um final de ano do tamanho que o Flamengo merece. Você falou sobre o Michael, né, que está bem encaminhado. Como é que está essa negociação do Michael? Eu também queria saber sobre o Fabrício Bruno, que também pode sair, né? Ele falou na zona mista na Libertadores que a diretoria sabe do sonho dele e acho que independente do sonho dele, ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra, não quis ir. Aí agora a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que deva vender, a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor, não o sonho de ninguém. E o Wesley, O Wesley está muito avançado, até pelo tamanho das cifras, que eu não vou adiantar aqui, mas está bem avançado. Volto a te falar, depois que assina é que a gente pode chegar a confirmar ou não, mas é uma venda, se acontecer nos moldes que está se desenhando, muito importante para o Flamengo e que é impossível segurar o jogador no tamanho dos números em que está proposto para ele também. E o Alcaraz? Alcaraz tem alguma coisa? Não, aí a gente vai aqui começar a falar de um, de outro. Eu não vou falar de jogadores que estão em curso em que a gente está tratando. Eu acho que eu já tratei de todos os temas. Mas já o que falei falta de todos. rapidinho, só para o Michael, o que falta para assinar com o Michael? Ele está aqui e assinar. Então só falta o jogador vir? Não falta assinar. Falta assinar. O jogador pode vir e pode não assinar. Falta assinar. Obrigado, Guilherme.